Olá a todos! Hoje nós vamos estudar o último capítulo e, portanto, encerrar o estudo do livro O Grande Enigma de Leon Denis. Trata-se do capítulo 16, que se chama A Missão do Século XX. A gente não pode esquecer que o livro O Grande Enigma ele foi publicado em 1919. Então a gente conclui que Leon Denis ele presenciou vários acontecimentos do final do século XIX e início do século XX. Por exemplo, no final do século XIX, ele presenciou uma revolução científica com a invenção da lâmpada, a invenção do automóvel, a chegada do telefone. Ele presenciou, naquela virada do século, mais ou menos em 1900, várias mudanças, inclusive no cenário político global. Ele viu queda de muitas monarquias. Ele chegou a presenciar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos de 1914 a 1918. Ele presenciou a primeira fase da Revolução Russa em 1905 e o seu ápice em 1917. E conclui-se, né, quando a gente lê esse capítulo, que essas revoluções científicas, sociais, políticas fizeram com que ele chegasse à conclusão de que, peraí, tem alguma coisa acontecendo, esse século XX vai ser muito especial. E escreveu esse capítulo com essa base. Segundo Leon Denis, o século XX parece ter uma vocação superior aos séculos anteriores. E ele, como ele presenciou a primeira metade, mas não a segunda, ele coloca que a primeira metade do século XX ela seria o século do desmoronamento de tudo o que é do passado. E que a segunda metade do século XX seria onde seriam assentadas as bases do mundo futuro, feito de beleza, de luz e de justiça. Pode-se dizer que esse capítulo ele foi organizado em duas partes. Na primeira parte ele coloca o que vai desmoronar. E na segunda parte ele coloca o que vai ser renovado, o que vai surgir. Ele coloca que a história, ela apaga o que existia para depois escrever o futuro. Ele coloca a religião, na sua essência, como um voo da alma para o infinito. Que a religião é a aspiração que todos nós temos para esse ideal divino. Então, o que deve perecer? O que tende a desaparecer dia a dia? São as velhas fórmulas dogmáticas, é aquele farisaísmo antigo, são as disciplinas envelhecidas que devem desaparecer nesse século XX. Já a ciência, ele entendia que a ciência do século XIX e anteriores é uma ciência materialista, é uma doutrina incompleta que se desinteressa sistematicamente pela maioria dos problemas do espírito. Ela não se vinculou a tentar descobrir a origem do ser humano, o destino do ser humano, a existência ou não do espiritual de uma alma. E isso precisa desabar. Leon Denis ele presenciou desmoronar a maior parte das instituições monárquicas, como a gente falou. E ele observou que a democracia que veio a substituí-las, ela já surgiu em meio a uma intensa crise que ele chamou de anarquismo, de anarquia. Já a democracia socialista desse início do século XX, Leon Denis, e lembremos que ele presenciou a questão russa, mas ela já surgiu em desacordo com o próprio princípio da revolução. Porque o que é o verdadeiro princípio da revolução, segundo Leon Denis nesse capítulo? Ele diz que a verdadeira revolução, ela não pode ser imposta. O princípio da revolução, na verdade, ela se destina a dar a cada um a livre iniciativa de seus atos pessoais. Então, o que deve ser estimulado a se alterar, a se modificar, a crescer, ou seja, a se revolucionar,
é o homem, o espírito homem. É ele que deve descobrir que ele tem que se modificar e olhar mais fraternalmente para as outras pessoas, ou seja, o social. Ele chega a dizer que o ideal social do futuro é, primeiro, liberdade. E ele usa uma frase interessante. Ele diz, homem livre em terra livre. Segundo, fraternidade. E ele dá o exemplo dos primeiros cristãos primitivos para falar sobre a fraternidade. Tá? Ele coloca, aqueles cristãos primitivos, por vontade própria e não por imposição, eles vendiam as suas propriedades para que os apóstolos distribuíssem entre todos. Porque para Leon Denis, a fraternidade, ela também não pode ser imposta. A ideia de distribuição não pode ser imposta. Ela deve nascer na aspiração da alma humana, num movimento que agita os povos de um extremo ao outro da terra para essa descoberta dos seus irmãos. E aí ele parte para as renovações e coloca alguns pensamentos. Ele acreditava, por exemplo, que se o 19º século foi o século da matéria, o século XX seria o século do espírito. Seria o século onde seriam reveladas forças espirituais superiores a tudo o que o homem sonhou até agora. No campo científico, aliás, ele acreditava que para que essa nova ciência livre do materialismo surgisse, precisariam renascer também espíritos livres, libertos da disciplina da igreja ou da disciplina da universidade. Ou seja, seriam homens que conheceriam a fundo também, além da sua ciência, mas também as leis universais, as leis superiores do universo, o princípio da imortalidade, o princípio da evolução, enfim, todas as leis divinas ou naturais. E no campo político e social, Leon Denis acreditava que se deveria investir no indivíduo e não nas massas. Seria preciso corrigir o erro que existe, mas no ser humano, não no indivíduo, que se deveria investir em combater as paixões que prejudicam também o social. E ele encerra o livro falando exatamente do espiritismo. Ele coloca assim: existe uma doutrina, ao mesmo tempo velha quanto o mundo e jovem quanto o futuro, porque é eterna, sendo a verdade. Uma doutrina que resume todas as noções fundamentais da vida e do destino. É o Espiritismo, essa ciência jovem e forte que oferece provas irrefutáveis da vida depois da morte e contém em germe todas as ressurreições do futuro. É um ato solene do drama da evolução, que começa uma revelação que ilumina ao mesmo tempo as profundezas do passado e do futuro, que faz surgir do pó dos séculos as crenças adormecidas, as anima com uma nova chama e, completando-a, as faz reviver. Agradeçamos a Deus e eu agradeço também a todos vocês pela oportunidade de estudarmos juntos essa obra de Leon Denis, estudo que hoje se encerra. Muito obrigado a todos. Agradece, minha alma, agradece pelo amor que a vida te derrama, do luar que a mansidão te chama, a alvorada que a abóboda floresce. Viste as flores, os montes, vales, mares? Contemplaste este canto de harmonia? São teus anjos, velam por ti na vida, te amando por onde tu passares. Agradece, minha alma, a cada dia o banquete que é posto a teus pés. Cada estrela te ama como és, não reclama, não cobra, só te brilha.
E aprende minha alma a te sentir também parte de tudo que aqui há. Te abre a vida e começa a amar, e amando aprende a servir.